Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Presbítero Cláudio quem vos fala. Neste vídeo eu me proponho a corrigir os exercícios da folhinha que eu tirei xerox e enviei para o grupo. E essas questões eram questões de aprofundamento. Então vamos corrigir sem mais demoras. Vamos para a primeira questão. A primeira questão tem a ver com a palavra evangelho. Do grego euangelion, quer dizer boas novas, boas notícias. Então, a resposta correta é a letra C, boas novas ou boas notícias também. Essa palavra ela é composta por dois radicais gregos. Eu quer dizer bom e angelion ou angelos quer dizer anjo ou mensageiro no caso. Então, boa mensagem seria a tradução literal. Então, ela significa as boas novas referentes à vida e à obra de Jesus Cristo, conforme até mesmo os anjos em Lucas anunciaram. E isto será um motivo de grande alegria ao povo. Então, é o significado dessa palavra e é o que traduz a vinda do Filho de Deus a este mundo. A questão 2 se refere ao seguinte: a palavra evangelho só foi usada exclusivamente no Novo Testamento ou já havia sido usada antes? Bem, essa palavra evangelho com certeza já havia sido usada antes. Então, sim, já havia sido usada antes. Encontramos o uso dessa palavra na literatura secular para se referir a fatos históricos. Então, no caso aí, literatura secular seria a literatura que não é sagrada, fora da Bíblia. Então, é isso que entendemos por literatura secular. Na época de Jesus, mais ou menos, por volta do século I, do século do ano 6 antes de Cristo, nós temos um texto que vai fazer menção justamente do nascimento e da coroação de César Augusto, o imperador. Então essa palavra não é exclusiva do Novo Testamento e nem foi exclusiva no uso apostólico, ela já havia sido usada antes. Os apóstolos a tomaram de empréstimo por motivos que a gente vai ver ao longo dessa explicação. A questão 3. Se a referida palavra foi usada antes, em outro momento na história, você conseguiria citar um exemplo desse uso? Foi justamente o exemplo que eu dei ao citar César Augusto. Então, quando esse imperador nasceu por volta do ano 30 antes da era cristã e falecendo por volta do ano 14 da nossa era, o que acontece? Os arautos desse imperador, do Império Romano, começaram a divulgar essas boas novas, boas notícias. Então, o Império via com bom olhar o nascimento desse imperador, certo? Então, esse seria um exemplo. Também a gente tem outros exemplos baseados nas guerras entre os gregos e os persas. Lembrando que eu falei que a Pérsia invadiu a Grécia, mas os gregos conseguiram vencer e expulsaram os persas do seu território e anunciaram isso como algo visto como boas novas, né? Bem, a questão 4, continuando, segundo o doutor e arqueólogo Rodrigo Silva, o uso da palavra evangelho fora do Novo Testamento para se referir a um fato histórico é um argumento, fato que prova, fato importante, que contraria os descrentes em milagre. Com suas palavras, explique por quê. Porque o uso dessa palavra pelos apóstolos contraria
o argumento de que dos incrédulos, principalmente incrédulos em milagre, contraria a visão deles de que a Bíblia não passa de um conjunto de narrativas lendárias ou mitológicas. E sobre isso posso explicar em outras ocasiões. Mas se atendo aqui a essa questão, é um uso bastante pertinente, um argumento histórico muito plausível para se usar, porque quando Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelistas, usaram essa palavra, eles queriam transmitir aos seus leitores, de que tudo aquilo que Jesus fez, o modo como ele nasceu antes, né, e os milagres, a sua ressurreição, a sua ascensão ao céu, né, isso de forma visível, as testemunhas que presenciaram tais fatos, eles quiseram passar que esses fatos não eram lendas, não, eram fatos históricos. Inclusive, Pedro, em uma das suas cartas, ele falou que tudo que ele falava era com base nas profecias do Antigo Testamento, que não eram baseadas em fábulas humanamente inventadas, mas que eram dadas pelo Espírito Santo. E que ele mesmo, além de ter como base as profecias do Antigo Testamento, ele mesmo presenciou tais fatos. Isso ele vai contar na carta que escreveu aos cristãos que estavam espalhados pelo mundo em sua época, sendo perseguidos. Então, eles tinham em mente de que tudo aquilo que eles vivenciaram com Jesus nos 3 anos e meio que estiveram na presença dele, eram fatos reais, verídicos, e eles mesmos presenciaram. E era isso que eles tinham em mente quando usaram a palavra evangelho, justamente para mostrar que aquilo que aconteceu e eles presenciaram realmente eram fatos que mudariam a vida da humanidade. Então, e fatos verídicos. Então, eles, como testemunhas oculares, se apropriaram muito bem dessa palavra. Então, é um argumento que é dois argumentos que nós temos para poder questionar os incrédulos de milagres. Então, é muito coerente o uso dessa palavra evangelho para os relatos que encontramos nos 4 primeiros livros do Novo Testamento. Certo? Então, até a próxima.